Então, vamos continuar aí nosso conteúdo com agora a biologia das aves, né? Filogenia, morfologia, biologia e diversidade. Então, o surgimento das aves ocorreu durante o Jurássico Superior, mais ou menos 156 milhões de anos atrás, a partir de um ancestral réptil diápsido terópode. Né? Filogeneticamente, pessoal, as aves são répteis, né? Elas têm a descendência direta dos répteis terópodes diápsidos, né? A separação das aves em classe, né, como uma categoria linneana, ela é muito didática, mas ela é uma separação artificial. Se a gente fosse reorganizar de forma natural, as aves seriam, né, continuariam como um grupo dentro de répteis. Características são homeotérmicos, ovíparos, bípedes com asas desenvolvidas, né, apresentam ossos pneumáticos, que são aqueles ossos com cavidades, né, bem espaçadas e trabéculas, apresenta penas e bico córneo. Talvez é o que é mais característico das aves. A gente, quando olha para um bicho que tem pena e tem bico, a gente chama de ave, tá? O corpo desses animais apresenta uma cabeça bem distinta, pescoço, né? O tronco, é onde você vai ter os membros, né? E uma cauda. Os membros das aves são membros pares, os anteriores sempre são adaptados ao voo, né? Algumas aves perderam essa capacidade, né, evolutivamente, né, que são chamadas de ratitas, ou mesmo algumas aves carinatas, como é o caso dos pinguins, elas evolutivamente perdem a capacidade de voo, né? As patas posteriores são os pés, né? Capaz de empoleirar, nadar, andar, saltar e por aí vai. Então, aqui tem um esqueminha, parece um quero-quero esse bichinho aqui, pode ser um maçarico, um quero-quero, e aí, né, só para vocês terem uma ideia aí, e só ler. A epiderme desse animal é seca, né, delgada, coberta de penas e escamas, e tem escamas nos pés, e apresenta uma única glândula, né? A pele da ave ela é toda sequinha, ela apresenta uma única glândula de óleo que fica na região uropingiana, que é a região da base da cauda. O pessoal chama de sobre, vocês sabem o quê? No supermercado o pessoal vende nos pacotes chamados sambiquira. Não sei de onde eles tiraram esse nome, mas é isso aí mesmo que você está pensando. O esqueleto desses animais é ossificado, né, apresenta um crânio diápsido com um côndilo occipital, ou seja, uma única região lá do encaixe da coluna vertebral na base do crânio. O osso externo é bem desenvolvido, com a quilha, né, nas aves carinatas ou sem quilha nas aves ratitas. Pessoal, esse osso externo aí com a quilha é que o pessoal costuma chamar de titela. Então, aquela região da titela é a quilha do osso externo. Por que aquele osso é tão desenvolvido nas aves? Porque ele tem uma região de implantação da musculatura do voo. Por isso, nas aves que voam mais, aquela quilha é mais desenvolvida, e nas aves que perderam a capacidade de voo, essa quilha não é tão desenvolvida. A não ser nos pinguins, pois os movimentos de voo do pinguim são substituídos pela capacidade de nadar. Eles nadam como se estivessem voando, usando a mesma musculatura. Biologia, nutrição e digestão. Nutrição das aves. As aves podem ser carnívoras, herbívoras ou onívoras, tá? Então, bem diversificado. Então, para cada tipo de nutrição desses animais, tem um bico especializado, né? Existem animais eurífagos, que são generalistas, ou seja, eles se alimentam de várias coisas, e os estenófagos, que se alimentam de coisinhas específicas, né? Por exemplo, existe um falcão caramujeiro, gavião caramujeiro, ele se alimenta principalmente de caramujo. Esse não vai ser um gavião que vai comer carniça, por exemplo, ou sair atrás de comer cobra, né? Esses animais aqui,
com um bico dessa forma aqui, com esse bigode, ele vai ter uma alimentação principalmente granívora. O papagaio, né, os papagaios, eles vão se alimentar de frutos, vão conseguir quebrar castanhas e tal, com esse bicão. O pelicano consegue se alimentar de grandes peixes ou até de pequenas aves, né, de outras espécies, e às vezes até são canibais. Aqui são os flamingos, ele tem esse bico aqui, ó, filtrador, né, ele tem uma alimentação muito bem restrita. O tubo digestivo desses animais é completo, apresentam a boca e o ânus, logicamente. O tubo digestivo se inicia na boca, logo após o bico. Eles têm uma faringe comprida devido ao tamanho do seu pescoço, o esôfago, depois da faringe, né, também bem comprido. A faringe é a primeira porção, a porção deglutidora do esôfago, e aí o esôfago aqui leva a comida a uma porção, né, expandida, chamada de papo. Em alguns animais, né, como as andorinhas, algumas espécies de pombo, essa região do papo, ela possui uma estrutura, né, de glândulas que produzem muco e são chamados de leite. O chamado leite de pombo ou o leite de andorinha, que fazem os ninhos de andorinha, ela é um muco, tá certo? Rico em proteínas, produzido pelos animais para alimentar os seus filhotes, quando são ainda ninheiros. O estômago, né, é dividido em duas porções, uma porção química e uma porção mecânica. A porção química é chamada de proventrículo, ela tem a função de digerir, começar a digestão química das proteínas, né, nessa parte aqui, ó, nessa porção, logo depois do papo, aqui onde tem crop, é o papo, onde amolece, onde são amolecidas o alimento desses animais. Aí vem aqui no proventrículo uma porção química, vai digerir as proteínas, e aqui na moela, né, que chama gizzard, ele vai amassar esse material para que ele seja mais facilmente digerido e absorvido pelas porções do intestino, né? O intestino delgado, né, anterior ao intestino grosso, ele é estreito e comprido. O intestino grosso, ele é mais curto e mais largo. Nos animais herbívoros vão ter secos pilóricos para que ele tenha um conjunto de bactérias possa invadir o bolo alimentar e digerir parte da celulose, né? E o intestino grosso, o final do intestino grosso, vai existir uma região chamada cloaca, onde a bústia de Fabrícios produz linfócitos B, né, para o sistema imunológico desse animal. Aí, logicamente, a cloaca ela é uma cavidade comum ao sistema reprodutor e ao sistema excretor, e juntamente com o sistema digestivo, eles desembocam esses três sistemas no ânus, né, que é o esfíncter anal das aves. Circulação. O coração das aves é um coração com 4 câmaras, né? Com 4 câmaras, ou seja, são animais de pressão alta e são animais de sangue quente, tá? O coração com 4 câmaras, né, apresenta uma aorta que curva-se para a direita, uma frequência cardíaca rápida e uma pressão alta. A circulação é dupla, né? Sangue venoso e arterial passa pelo coração, e ela é completa, ou seja, o coração bombeia sangue para o sistema e para o meio respiratório. O sangue das aves apresenta eritrócitos biconvexos e nucleados, ao contrário dos mamíferos, que têm eritrócitos, né, as hemácias são anucleadas, e apresentam células ameboides móveis, né, os fagócitos. Olha aí, o coração
de frango aqui, mostrando aqui com todas as glândulas e os vasos. A respiração das aves é a respiração pulmonar, desde o momento em que eles eclodem dos ovos, tem pulmões pares, eles apresentam parabrânquios que fazem com que o pulmão tenha um fluxo contínuo, né, respiratório, e apresentam vários conjuntos de sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles diminuem a densidade corporal das aves e parte deles invade os ossos pneumáticos para que deixe o corpo ainda mais leve. Tá? Mas as aves não apresentam diafragma, tá? E a respiração tem 2 ciclos respiratórios completos para que o ar passe por todo o sistema, né? Para a produção de som, uma coisa que caracteriza bastante as aves, elas possuem um órgão especial na região da traqueia chamada siringe. Tá? Então, as aves conseguem, não é com as cordas vocais como os humanos, como os mamíferos, eles apresentam uma estrutura chamada siringe. Aqui é detalhando mais os sacos aéreos, tá? Mostrando o nome de cada um, sacos aéreos, aí basta ler para aprender isso aí, não tem muito o que discutir. A excreção. Na excreção das aves apresenta rins metanéficos, ou seja, são rins completos, eles são pareados e a urina das aves ocorre por filtração glomerular. As aves excretam ácido úrico em alta concentração. Quem foi que já viu uma ave fazendo xixi? Pessoal, quando você olha lá para o cocô de uma ave que tem uma partezinha marrom e outra parte branca, aquela parte branca cremosa é o xixi da ave, altamente concentrado. Ou seja, ela economiza água. Por que a ave economiza água? Porque imagina só uma ave tendo que voar, tendo toda a aerodinâmica e economia de peso, né, e soluções para redução da densidade corporal, ter que carregar o peso de uma bexiga urinária. Então, para que elas não necessitem ter uma bexiga urinária pesando o corpo delas, a urina dela tem baixa toxicidade e pouquíssima água, ela precisa ter uma alta concentração. Por isso, ela é metabolizada no fígado como ácido úrico, e só então lançada, né, no ambiente da cloaca. Sistema nervoso. O cérebro dos animais apresenta hemisférios cerebrais, né, bem divididos, apresentam o cerebelo, lobo óptico bem desenvolvidos e os lobos olfativos reduzidos. As aves não têm um olfato muito desenvolvido. Fora um ou outro animal carniceiro, a parte mais bem desenvolvida do corpo, do cérebro, do sistema nervoso desses animais é o lobo óptico. Olha só o tamanhão desse lobo óptico aqui, olha só. Enquanto que o bulbo olfatório, olha, é uma coisinha de nada. Aqui são os hemisférios cerebrais. Tá? O córtex é delgado, não tem fissuras, né, é pouco desenvolvido. E o corpo estriado é responsável pelo centro integrativo. Apresentam 12 pares de nervos cranianos. Aqui assim, mostrando num corte lateral, isso aqui é um cérebro de um ganso, tá? Mostrando aqui a glândula pituitária. Aqui, ó, lobo óptico do cérebro, e esse daqui é o bulbo olfativo, olha, bem pequenininho. Olha, comparar aqui, ó, o olfato com a visão aqui, ó. Esse processo ocorreu gradativamente. Os ancestrais diretos das aves, que eram os dinossauros terópodes, eles ainda tinham um grande bulbo olfatório. E à medida que foi evoluindo, esse bulbo olfatório, que aqui está representado por essa projeção, tá? Aqui é o cérebro todinho, o modelo cerebral do Bambiraptor. Tá?
E aqui de outro dinossauro chamado Litornis, e esse daqui é um Presbiornis, que é já quase ave. Tá? Aqui são répteis, não aves, e aqui já são as aves, né? Pindian, pomba. Tá? Então, à medida que eles avançam, né, vai se aumentando aqui, ó, o tamanho do bulbo óptico aqui, olha só, o lobo óptico, e diminuindo o bulbo olfatório. Olha o bulbo olfatório desse em relação ao óptico, olha o bulbo olfatório desse em relação ao óptico, desse aqui em relação ao óptico e desse aqui em relação ao óptico, olha só. 3 conchas olfativas, né, aparecem nos dinossauros ainda, e as narinas deixam de ser distais e passam a ser proximais. Ó. À medida que está aqui a ponta do nariz, isso tudo aqui, ó, tem cavidade com nervos olfatórios aqui. Tá? À medida que vai avançando, a narina sai dessa posição e vai subindo até que ela fique juntinho aqui, ó, quase junto ao olho, diminuindo bastante a superfície de implantação, de terminação nervosa dos nervos olfatórios. Então, narinas são proximais e laterais, e em pelicaniformes elas são fechadas. Por quê? Porque o pelicano nada vai, mergulha e pega, né, o alimento debaixo d'água. Elas se apresentam tubulares e dorsais nos procellariformes e subdistais nos apterigídeos, como é o caso dos kiwis. Kiwi, pessoal, aquela fruta kiwi, ela é derivada do nome de uma ave, chamada kiwi também. A fruta parece com a ave, por isso ela tem o mesmo nome da ave. A audição e equilíbrio. Então, a orelha externa, o tímpano, né? A orelha média com columela e a orelha interna com cóclea são bem desenvolvidos nas aves. É engraçado, inclusive, que algumas aves, né, tem aquele movimentinho de torcer a cabeça, aquilo ali é para entender de onde vem, né, entender melhor de onde vem o som. Inclusive, eles têm formato aqui, ó, heterodoxo da posição do ouvido. Olha só, canal auditório, né, o canal auditivo, melhor dizendo. Isso daqui é uma coruja, ele está em posições diferentes aqui, ó. O direito é mais alto que o esquerdo é mais baixo aqui, olha só. Isso é a cabeça da mesma ave, isso não é a deformação, elas nascem assim mesmo. Tá? Olha aqui, mostrando mais uma vez a orelha interna aqui, ó, com a cóclea, aqui a média com columela, tá certo? E uma abertura aqui, ó, faringotipânica. Então, aqui, esse cérebro já, esse crânio aqui, ó, esse é um crânio de coruja, a gente mostra aqui que externamente você não vai ver grandes diferenças, né? Na coruja, essa daqui é uma rasga-mortalha, como o pessoal chama aqui no Piauí. Essa carinha dela, em forma de antena parabólica, ela concentra, tá, as vibrações sonoras para a entrada aqui, ó, do ouvido, da orelha interna. Como eles não têm pavilhões auriculares, ele termina concentrando com essa estrutura aqui. Não é só para ser bonitinho, não, ela é funcional também. Os olhos das aves são olhos grandes. Depois dos olhos mamíferos, talvez, o melhor olho que tem na natureza é o olho da ave, né? Tem até aquela história, olho de águia, não sei o quê. Pois é, então eles têm algumas características que favorecem, né, evolutivamente as aves. Eles são olhos grandes em relação à cabeça, né? São os maiores olhos proporcionais, né, dentre os vertebrados. Eles são menos esféricos. Você está vendo que não é um olho totalmente esférico. Aquela parte que a gente vê do olho, que a gente já acha grande na ave, é só isso aqui, ó. Tá? É só isso aqui. A pálpebrazinha dela cobre essa parte aqui. E o resto, todinho do corpo do olho, fica dentro do crânio, né?
ele tem pouca mobilidade, o olho das aves tem pouca mobilidade, normalmente ele tem músculos, mas ele tem pouca mobilidade, e a ave olha e foca mexendo a cabeça, assim como para ouvir. E possui membrana nictitante, ou seja, além da pálpebra superior e inferior, eles têm uma membrana vertical, né? Quem já criou galinha ou passarinho já deve ter visto isso. Aquela membrana, ela lubrifica e limpa a superfície, né, do olho das aves. O olho é composto, então, por uma lente, né, que é o que a gente chama de cristalino, a retina. A retina vai ser onde se capta as imagens. O pecten, que não se sabe direito qual é a função dele, mas acredita que é para dar mais oxigênio para o olho, já que ele é altamente vascularizado. A fóvea, que é uma região com 1,5 milhões de cones, né, onde ocorre um processamento, né, de luz, e o nervo óptico, que pega toda essa informação luminosa que vem aqui, que bate aqui no olho da ave, que é filtrado aqui, e leva para o cérebro interpretar. A posição dos olhos em relação ao nicho ecológico é muito clara. Pombos, por exemplo, eles voam, né, e são relativamente presas fáceis. Eles têm uma visão aqui, olha só, essa parte aqui é a parte, né, do campo monocular, ou seja, a visão deles é lateral, é bem grande, e eles têm pouca visão bifocal, né, binocular. Por quê? Porque normalmente ele fica ali bicando, ele se alimenta de coisinha no chão, ele tem que estar ligado se o predador vem de lado dele ou não. Um falcão, uma águia, se você olhar para a águia, ela ali olha de frente, porque ela tem a visão binocular. Isso facilita ela perseguir as presas sem perder a presa de vista. Tá? Isso foi selecionado evolutivamente para isso. E esse bichinho aqui, ó, não sei se vocês conhecem, se chama narceja ou galinhola, né? Ele se alimenta catando molusquinho no chão, molusco, invertebrados, né? Então ele fica lá futucando no chão, futucando buraquinho no chão, na beira da praia. Então ele fica totalmente vulnerável. Então, a visão dele, binocular, ele consegue ter a visão binocular para frente e um pouquinho de visão binocular para trás, inclusive. Ou seja, ele tem uma visão de 360 graus, porque o olho dele, além de estar posicionado mais lateralmente do que os olhos de um pombo, ele está mais alto na cabeça. Tá certo? A parte mais redonda da cabeça fica na linha do olho aqui, dando uma visão de 360 graus para esse bicho. Interessante, não? Os animais, as aves, elas conseguem enxergar a luz ultravioleta. E qual é a vantagem disso daí? Se alimentar de animais que refletem essa luz ultravioleta. A gente não consegue enxergar, mas os ratos têm bactérias na urina dele que refletem a luz ultravioleta. E aí o que acontece? Como é que um gavião consegue enxergar um ratinho lá de cima? Ele fica vendo simplesmente a trilha que esse bicho está, que a urina dele, né, que está impregnada nos pés dele, reflete. E aí ele consegue ir lá e coletar o ratinho. Outra coisa que eles conseguem ver, que a gente pode até não entender, é a luz polarizada. Eles sabem, só olhando, né, para a claridade, qual é a posição dos raios solares. Isso ajuda eles a se orientarem durante o dia, né, em relação à posição do Sol. O segmento desses animais, ou seja, o revestimento corporal, a pele é seca, como eu já havia falado, e é glandular, e bastante delgada, bastante flexível. As pterilas, né, são o que a gente chama de penas, né, são, na verdade, as penugens. Tem capitais, as tetrizes, as humerais também são tetrizes, a alar, que são os remiges, as ventrais também são tetrizes, a crural, que são tetrizes, e as caudais são retrizes. Cada tipo de área do corpo desses animais tem penas ou de revestimento ou
pena de voo. Não é isso? As penas, então, vão emergir a partir de um folículo, né, como um folículo piloso, só que aqui vai ser o folículo da pena, né? E os componentes da pena são o cálamo, que é essa estrutura aqui, a raque, né? E os vexilos, que tem barbas e bárbulas. Então, cada pena dessa daqui, né, é especializada para uma coisa, que é a pena de voo, isso aqui são penas de revestimento, isso daqui são as pterilas, né, as plumas de filhotinhos, por aí vai. Músculos. Então, como eu já havia falado, aquela grande titela, aquele grande osso externo quilhado, olha aqui a gente olhando o osso externo com quilha, tá? Ele é um local onde são implantados grandes músculos que vão dar suporte ao voo batido das aves, tá certo? Então ela tem aquela musculatura peitoral grande para poder bater a asa com força, né? E poder levantar o corpo. E é com um movimento de adução, ou seja, um movimento de trazer as patas para perto. O movimento do supracoracoide, que é um movimento nas costas, da musculatura das costas, tá, ó, vai puxar, né, o movimento para trás, aqui, ó, a asa vai para trás. Então, grande peitoral e supracoracoide, adução e abdução. A perna tem a maior massa muscular, tá certo? Na coxa e menor na canela, tá? O que a gente chama, pessoal, olha só, tá aqui uma ave. Lembra da história de sobrecoxa de frango? Não existe sobrecoxa de frango. Aquele negócio que a gente chama de sobrecoxa, que é isso aqui, ó, na verdade é a coxa. E aquilo que a gente chama de coxa, na verdade é a perna. E aquilo que a gente chama de perna, na verdade é o pé da ave. E aquilo que a gente chama de pé, na verdade, são os dedos da ave, tá certo? É somente uma questão, né, de uso comercial dessas palavras, mas a gente está, né, estudando para entender as coisas da forma anatômica, da forma correta, e a partir de hoje vocês não vão mais comer sobrecoxa de frango, e quando você pedir uma coxa, vai ser essa parte, ok? Os ossos, né, continuam, são ossos pneumáticos, né? Ele apresenta uma região aqui, como já havia falado, de quilha, onde você vai ter uma massa muscular muito grande, né, implantada nela, para que ela faça esse movimento aqui, batendo a asa. A fúrcula, que é aqui, ó, seria equivalente à nossa clavícula, aquele ossinho da sorte de desenho animado, tá? E aqui nas costelas desse animal apresenta-se os processos uncinados, processo uncinado de unha. O que é que esse processo uncinado faz com a costela? Ele é um processo que sai de uma costela e se fixa na outra costela. Olha só, ele é um processo que sai dessa costela e encaixa nessa, sai dessa, encaixa nessa, sai dessa, encaixa nessa, e à medida que ocorrem esses encaixes, a caixa torácica desse animal, né, é muito mais rígida, é muito mais forte, tá? Apesar da flexibilidade, do que um animal que não tem esses processos uncinados. As costas das aves tem uma série de ossos fundidos. Quem já comeu um frango inteiro, ou comeu só a parte que sobrou do frango, né, viu aquelas costelas que o pessoal do interior chama de carroceria, que parece a carroceria de um caminhão. Lembra-se que esses ossos aqui são todos fundidos e que um pouquinho de osso que tem aqui no sobre, né, é o que se mexe, que dá a movimentação da cauda da ave, né? Essa estrutura aqui da fusão do osso sacral com o osso ilíaco e mais as vértebras dorsais lombares da ave são chamadas de sinsacro e mantém o corpo rígido suficiente para que ela voe e tenha um voo bastante estável.
Olha aqui, ó, mais uma vez, os ossos aqui todos fundidos a partir, né, da região lombar da ave. Então, a asa é um dispositivo de ascensão, ou seja, para ele subir, para ele voar. A propulsão ocorre na porção distal, que é essa porção aqui, ó, tá? Com os ossos da mão modificado. A asa, pessoal, é uma mãozinha assim, ó. É uma mão com, às vezes, 2, 3 dedos, tá? E com as remiges primárias, olha só, aqui, ó, primary flight fritters, né, são as penas de voo primário, ou remiges, né? Remige de remar, tá? A sustentação, ou seja, ocorre na porção medial, depois que ela bateu a asa e subiu, ele tem só que sustentar, planar, ocorre então com essa região aqui, ó, medial, que é a região com maior volume de penas, tá? E suportado pelos ossos do antebraço, né? E tem aqui as remiges secundárias. Então, aqui mostrando alguns tipos de asas, como asas elípticas de tiranídeo, que são aves de pequeno porte, que voam ali no subarbusto, não precisa voar muito alto, tá? Mas ela precisa ser ágil, voando ali no bosque. Asa de alta ascensão, como é o caso das asas de gavião, né? Ele voa bem alto e tal. As asas de velocidade, como a asa de andorinha, tá? Tem aqui a pontazinha, olha, bem apontada. E uma asa longa, comprida, larga, que são as asas de planeio, como a do albatroz, parece uma asa delta, tá? Como amniotas, eles logicamente têm o ovo amniótico, talvez seja o ovo que a gente mais conheça. Casca calcária, né? Ela vai ser rompida por uma glândulazinha que tem no biquinho, que é na pontinha do bico aqui do carinha, que é chamada essa glândula de dente de ovo. Dente de ovo é uma glândulazinha que tem uma enzima que ajuda a corroer a membrana do ovo e, logicamente, a casca calcária, e aí fazer com que o pintinho consiga, primeiro, né, fazer uma perfuraçãozinha ali no ovo, depois ele vai só bicando para quebrar. Esse ovo, ele tem um ovo amniótico, então ele vai ter âmnio, alantoide, albume e o saco coriônico, né? O aparelho reprodutor das aves, os machos apresentam testículos internos, tá? E vesículas seminais. Em algumas aves, né, você vai ter uma estrutura masculina chamada falos. Inclusive, quem já viu pato cruzando sabe que o falos do pato é desproporcionalmente grande em relação ao tamanho dele. As fêmeas apresentam ovário, oviduto, com infundíbulo, útero, onde ocorre a deposição de albumina em a membrana e a casca, e, logicamente, ela termina em cloaca. Tá? Os filhotes a serem incluídos pode ter cuidado parental, no caso dos filhotes altriciais, né? Ou seja, passa muito tempo dentro do ninho, ainda sem penas, sem se mexer muito, só abrindo na boca para receber a alimentação dos pais, ou podem ser precociais. O precocial, pintinho, abriu ali o ovinho, ele saiu, já sai andando, ciscando, beliscando e piando, né? Por causa do ninheiro e da galinha. Bem, a diversidade das aves. Tem hoje em dia mais de 9 mil espécies de aves descritas em duas subclasses. A Archaeornithes, né, derivada de Archaeopteryx, e as Neornithes são as aves modernas. Taxonomia tradicional de Clements, né, baseada em morfologia, etologia e canto, fala de 31 ordens. Na taxonomia de Clements, melhor dizendo, de Sibley e Alquist, os caracteres moleculares trazem esse número para apenas 21 ordens, com especial destaque para tinamiformes colocados em paleognatos. Tá? Um ancestral réptil das aves eram os répteis terópodes, ou seja,
Qual é o bicho mais parecido com o Tiranossauro Rex atualmente? Uma galinha. É mais próximo do tiranossauro do que um jacaré, por exemplo. Olha só, pescoço longo, móvel em forma de S. Pé com 3 dedos, né, tridátilo. E a postura digitígrada, ou seja, eles caminham sobre os dedos e não sobre o pé inteiro. Eles apresentam a junta intertarsal no tornozelo e apresentam ossos pneumáticos e penas. Apesar dos dinossauros não serem representados com penas nos filmes, porque isso foi descoberto relativamente recentemente, né, com pouco tempo, digamos assim, para evoluir a cultura, e a gente já está com a cultura muito arraigada de que os dinossauros não tinham penas, só escamas, né, mas sabe-se hoje em dia que o Tiranossauro Rex, por exemplo, era totalmente emplumado. As aves paleornites, como exemplo a Archaeopteryx, já apresentavam características com cauda reduzida, os membros mais longos na região anterior, né, para poder formar, né, posteriormente as asas. As penas da cauda eram assimétricas, a pelvis era funcionada ao pigóstilo e o coração, e o coracoide delas, ou os coracoide, era em forma de bastão, apresentando uma álula, ou seja, aquele dedinho lá da ave que fica com a peninha chamada de álula, seria diminutivo de asa, já é desenvolvido. O externo, o dorso e a bacia desses animais eram mais compactos do que a dos dinossauros terópodes. Tá? Então aqui a gente vendo aqui uma classificação, né, de neornites, que tem perdas dos dentes. Olha só o kiwi que eu havia falado para vocês anteriormente, como parece com aquela fruta. Se você tirar a cabecinha aqui e as patas, é igualzinha a fruta lá. Por isso, a fruta se chama kiwi também. As aves, então, perderam os dentes. Eles tiveram a redução da cauda óssea, né? Fundiram o sinsacro, né? Aquela estrutura lá que eu falei, para facilitar o voo, e fundiram o tarso metatarso, que são os ossos do pé da ave. E esse negócio que a gente acha que é a canela da ave daqui, ó, isso aqui, na verdade, é o pé. O joelho da ave é aqui, não aqui, tá? Nos neonites neognate, então, você vai ter Galoancere e Neoaves. Galoancere está aqui, ó, né, são galinha, pavão, jacu, inhuma, e Neoaves, aqui representado pela sarara. Bom, a gente terminou aqui o de aves.